Boa noite, eu sou o Mário. Eu sou a Bianca. Você está cansado de ficar procurando conteúdo de qualidade nas suas noites de terça-feira? Nós chegamos com o programa Saúde e Beleza, trazendo muitas informações e atualizações do setor da saúde e da estética. Neste programa, vamos entrevistar médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, que vão trazer conteúdo de qualidade e de relevância para o nosso programa. E nessa noite estamos com a convidada a doutora Ohana, ginecologista e obstetra. Fique com a gente, que o programa está apenas começando. Voltamos e agora oficial quero dar as boas-vindas para a nossa convidada. Doutora Ohana, seja bem-vinda, boa noite. É um prazer te receber aqui no nosso primeiro programa de estreia do Saúde e Beleza. Boa noite, Mário. Boa noite, Bianca. Boa noite. É um prazer estar aqui. Sou muito lisonjeada com o convite, tá? Que tomara que seja um programa bem produtivo e que a gente traga muitas informações bacanas aí para a população que nos assiste. Com toda certeza será. Ela que é uma profissional aí, né, que está voltando para Mangueirinha. Ela já trabalhou um tempo aqui e agora vai voltar com novidades. Você quer saber que novidades é essa? Confira esse programa que além de dicas tem novidades especiais para você. E também, né, Bianca, boa noite, né? Dar um cumprimentar agora de forma oficial, né? Boa noite, boa noite. Um prazer imenso, né, receber a doutora aqui conosco, né? Um prazer em conhecê-la, né? E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Exatamente. E também que nós estamos estreando, né, Bianca, o programa, né? Estreando hoje, nosso primeiro programa, uma parceria aí de união do consultório estético com o Laboratório Lamac, né? Que o objetivo é trazer informação para você. Doutora, quero saber, a senhora é daqui, morou aqui só um tempo, conta um pouquinho para nós a sua história, a sua vida pessoal, se nasceu aqui, foi embora, não foi, o público de casa quer saber. Então, assim, eu sou de Coronel Vivida, né? A minha família, eu fui criada ali em Coronel Vivida, tá? Eu passei a minha infância, adolescência toda ali em Coronel. E aí, muito cedo, eu já sabia que eu queria fazer medicina, né? E aí, desde os 6 anos, eu já tinha essa escolha profissional, né? Mesmo que bem inocente ainda, né? E aí, buscando sempre, né, essa formação, eu acabei indo para estudar, fazer o ensino médio em Curitiba, né? Então, eu saí de casa cedo, fui morar em Curitiba, já pensando na preparação para o vestibular lá, e por lá eu fiquei durante 7 anos. Então, 7 anos estudando, se preparando para fazer faculdade de medicina. E como que foi esse preparo? Foi difícil? Foi fácil? Para quem talvez até seja uma inspiração, né, para algum estudante que está buscando essa carreira, como que foi? Conta para nós um pouquinho da sua experiência. Então, a minha opção era uma universidade pública, né? Eu tinha esse desejo, né, de passar numa universidade pública em medicina. E aí, eu estudei, fiz cursinho, e acompanhei lá por 2 anos, 3 anos, fiquei estudando lá em Curitiba, né? E aí, com, né, a bênção de Deus, eu tive a minha aprovação no vestibular em medicina na UniOeste, né, na Universidade Estadual. E aí foi muito legal porque voltei para o Sudoeste, eu voltei para perto de casa. Eu vim fazer faculdade aqui em Francisco Beltrão, né? E aí eu fui acadêmica da primeira turma de medicina de Francisco Beltrão. Que bacana, doutora. E conta para nós, por que Mangueirinha? O que te atraiu para cá? Então, logo que eu terminei a faculdade, né, eu tinha o desejo de cursar já a residência de ginecologia e obstetrícia, mas surgiu uma oportunidade profissional aqui em Mangueirinha, né? Tinha uma estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde da família da Estil. Ela estava precisando de um médico aqui em Mangueirinha. E aí eu já tinha um outro fator que me trouxe para cá, que era o meu marido. Então, eu sou casada com Kleber Canepelli, e aí acabei vindo trabalhar aqui em Mangueirinha e associei-o com o meu relacionamento aí, né? E fiquei trabalhando durante 1 ano nessa estratégia, que eu atendia as comunidades da Estil, da Canhada Funda,
e a comunidade do Itá também. Olha só que bacana. E nosso interior aqui ele é muito extenso, né? Tem muito paciente, né? Muitas comunidades, né? Igual essas, né? Da Estil. E é muito bacana saber que você já trabalhou nessa área também. Muito bacana. E por quanto tempo a doutora ficou atendendo aqui em Mangueirinha a Estratégia Família? Como clínica geral, certo? Clínica. Certo. Médica da família e da comunidade, eu fiquei aqui por 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí, nesse meio tempo, eu sempre fiz plantão de emergência, né? Que foi lá que eu conheci o Dr. Mário, que a gente trabalhava na emergência, né? No plantão do hospital aqui em Mangueirinha, da Associação de Saúde. Por 1 ano também. 1 ano também. Aí veio a residência. Aí veio a aprovação na residência, né? Também pertinho de casa, também aqui no Sudoeste. Então, o Hospital São Lucas de Pato Branco, ele oferece esse serviço de residência médica, tá? Um serviço credenciado pelo MEC. E aí eu fiquei em Pato Branco em 2020, 21 e 22 realizando a minha residência médica na área da ginecologia e obstetrícia. Finalizou agora 2022. Terminei agora, tô terminando a residência. Terminando a residência. E a residência é mais fácil que a faculdade? Que a graduação? Não, nem um pouco, né? Então, era bem interessante quando eu estava no cursinho, a gente falava que era muito difícil o cursinho, né? Aí quando a gente entra na faculdade, a gente tem mais desafios, né? Muito mais estudo, é um desafio mesmo, né? A faculdade e o amadurecimento que a gente precisa na faculdade, né? E depois disso aí, entrei na residência. Então, a residência, na maior parte delas, né, no Brasil, elas são um programa bem extenso, com uma carga horária bem extensa, assim. Principalmente o primeiro ano de residência, a gente tem uma cobrança importante e a responsabilidade profissional, porque diferente da faculdade, na faculdade a gente ainda é aluno, né, é acadêmico. Então, quando a gente está na residência, a gente é médico, a gente é um profissional. Então, tem mais esse diferencial. Já responde por isso, né? Já respondemos por isso, né? Claro que sempre amparados, sempre com um profissional, colega já com a formação na área, né? E com anos de experiência, mas a gente tem esse convívio diário com as pacientes e esse cuidado que é diferente. A pressão é diferente. Bem diferente, isso. É uma área bastante delicada, né? Então, a obstetrícia, principalmente, então a gente não cuida de uma pessoa, né? São duas, a mãe e o nenê. Quando não, uma gestação gemelar, a mãe e 2 nenês, né? Então é bastante comprometedor ali, né? A gente precisa ter muita atenção, muito cuidado com esses pacientes. A medicina já é complexa e quando envolve, né, mais de uma vida em conjunto, acredito que a responsabilidade dobra ou às vezes triplica, né, doutora? Mas que bacana. E atualmente a doutora então está indo em Pato Branco. Há possibilidade, há vontade de vir para Mangueirinha? Isso, estou retornando agora para Mangueirinha, né? Vou voltar a trabalhar aqui em Mangueirinha, né? Eu fico trabalhando ainda em Pato Branco, né? Não mais na residência, já como profissional ginecologista e obstetra, né? Mas eu volto aqui para Mangueirinha também para oferecer esse serviço especializado aqui no município. Que legal. Então, para você aí que sentia falta aí de um profissional diferenciado, com formação atualizada, né? Está vindo para Mangueirinha, doutora Ohana, na área de ginecologia e obstetrícia, uma profissional, né, que traz um conceito diferente, que a medicina ela acaba evoluindo, né, doutora? A medicina de 30 anos atrás, hoje já não é mais a mesma. E quem está se formando está conseguindo ter esse acompanhamento, essa evolução, diferente de um profissional que se formou e não se atualizou, né? Acredito que isso é em todas as áreas. Se o profissional que para no tempo, ele é atropelado, né? Isso mesmo. Assim, a gente sempre busca novas atualizações, busca o estudo, busca novas informações, né? A medicina, ela evolui, né? Evolui bastante, né? Os problemas das pessoas também evoluem, né? Hoje a medicina tem muito mais diagnóstico, muito mais acompanhamento, né? E a ciência está aí para trazer muita coisa boa para a gente poder oferecer para os nossos pacientes. Que bacana. E contando, nós entrar nesse bate-papo técnico aí, contar um pouquinho mais da tua vida pessoal. E o esposo é de Mangueirinha, mora aqui ou te acompanha também lá em Pato Branco? Como que tá a sua
a sua vida, pessoal? Eu tenho um companheiro aí bem parceiro, né? Olha só. Então, o Clever, ele sempre, desde a faculdade, né? A gente já namorava ainda na faculdade e ele sempre foi muito meu parceiro, né? Então, o trabalho dele é aqui em Mangueirinha, né? A família dele é toda daqui, mas ele sempre me apoiou e me acompanhou, né? Então, quando ele, na disponibilidade dele de estar comigo lá em Pato Branco, ele estava, e quando eu podia, né, que eu estava na folga lá da residência, eu vinha para cá. E conta para nós, doutora, ouvi rumores que você vai atender pelo SUS também? Isso, já está bem certinho, né, para eu trabalhar aqui em Mangueirinha, no serviço de obstetrícia e de ginecologia ali pela prefeitura, né, pela Secretaria de Saúde. Então, no próximo mês, nesse mês, a gente já começa a atender aqui em Mangueirinha. Olha só que bacana. Além de atender aqui em Mangueirinha pelo SUS, né, aqui na Secretaria de Saúde, eu também vou permanecer fazendo plantões de obstetrícia lá em Pato Branco, no Hospital São Lucas, né, que também é um serviço SUS, né. Que joia, muito bacana para as mamães aí que estão em casa, né, que buscam uma profissional competente, de excelente qualidade. A doutora vai estar aqui atendendo, né, conosco na Secretaria Municipal de Saúde, né? Maravilhoso saber disso. Tem uma demanda muito grande, né, de mamães aí, de gestantes e também de mulheres, né, que procuram ali o serviço para N assuntos, né, até para uma prevenção e tudo mais, né? Claro, muito bacana, claro, muito bom saber. Bem importante a gente seguir sempre acompanhando as mulheres, né, nessa área. Tá gostando desse bate-papo? Então espera até o próximo bloco. Nós vamos trazer aquelas novidades do setor, aquelas curiosidades que você, mamãe ou futura mamãe, quer saber. Então não muda de canal, voltamos em alguns minutinhos. O Laboratório Lamac é o mais completo de Mangueirinha e região. Conta com equipamentos modernos e atualizados que possibilitam a você, paciente, a melhor precisão nos resultados. Fazer o exame no Lamac significa segurança e confiabilidade no diagnóstico. Realizamos todos os exames no ramo de hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, toxicologia, biologia molecular, entre outros, com a qualidade que você já conhece. Equipe profissional preparada para receber você. Laboratório Lamac, em Mangueirinha e em Foz do Jordão. Você feliz e com autoestima renovada. O consultório Bianca Guimarães é referência na estética e harmonização facial. Conta com um espaço bonito e aconchegante para cuidar de você. Realiza procedimentos como botox, preenchedores com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, fios de PDO e muitos outros que poderão potencializar o que há de mais bonito em você. Profissional especializada, pronta para prestar o atendimento com a responsabilidade que sua saúde exige. Agende um horário e conheça nossos planos de serviços e condições de pagamento. Olá, amigos, voltamos e trazemos uma novidade para você. A partir de agora, o consultório estético traz uma novidade para você, amigo cliente. Temos produtos home care, produtos para você continuar o tratamento que você deseja na sua casa. E hoje lhe apresento o nosso protetor solar Baby Cream. Ele que possui uma cobertura que deixa a sua pele mais uniforme, além de ser enriquecido com vitamina E, que ajuda no anti-envelhecimento e é principal para pessoas que possuem melasma. E ó, aquele precinho especial, nem vou contar para vocês o preço da etiqueta. Quer saber o valor? Então vai até o consultório estético da Bianca Guimarães e descubra. Garanto para você, é um valor promocional e ainda parcelamos no cartão. Dando continuidade ao nosso bate-papo com a doutora Hanna, quero agora comentar um pouquinho com vocês. Sabemos que hoje, né, em especial o programa do Dia da Mulher, sabendo que as mulheres estão ocupando cargos cada vez mais altos, posições antes não ocupadas. Com isso, doutora, vem o estresse, vem a sobrecarga, além do trabalho, né, profissional,
trabalho em casa, as funções domésticas, da família. E a somatória de tudo isso está acarretando algumas mudanças de comportamento, algumas alterações aí, né, clínicas nas pessoas. Poderia me ajudar a esclarecer para o público o que esse mal do século, que é uma coisa que nós estamos vivendo no século XXI, está acarretando na vida das mulheres, falando especialmente delas, né, por ser Dia da Mulher amanhã, né, e quais seriam as possíveis maneiras de se precaver aí de uma doença súbita, um mal súbito que possa vir a acontecer. Então, bastante interessante, né, essa mudança do estilo de vida da mulher. Nos últimos 50 anos, ali, então, a partir da década de 70, principalmente, a mulher ela foi inserida no mercado de trabalho. E aí se somou essas atividades, né? Então, o trabalho, a casa, os filhos, o cuidado pessoal. E essa mulher, ela, principalmente, assim, para nós, na ginecologia e obstetrícia, essa mulher, ela trouxe o desafio de postergar a maternidade, né? Então, as pacientes passam a engravidar, a gestar, muito depois dos 30, 35 anos, tá? Isso é um dado estatístico bem importante de que as mulheres engravidam mais tarde, né? E com esse postergar da maternidade, o que vem associado a isso, muitas vezes, é o desafio da infertilidade, né? Então, as pacientes deixam de ter uma reserva ovariana importante, né, a partir dos 35 anos. E aí a medicina tem o desafio, né, de ajudar essas mulheres a engravidar, a conseguir esse desejo, né? Além disso, tem também todo o estresse relacionado ao trabalho, né? E aí a medicina entra, a ginecologia entra na vida da mulher para ajudar essa mulher a ter uma mais qualidade de vida, né? Então, fazer um acompanhamento, fazer os exames necessários, prevenir as doenças, para ter um envelhecimento saudável, uma qualidade de vida. Legal. E hoje a gente sabe, né, com o avanço, a mulher foi inserida, né, a doutora comentou, nos anos 50 começou a ser inserida e as coisas foram atualizando, novas posições ocupadas. A medicina, como a gente já comentou no bloco anterior, ela também foi se atualizando. O tratamento, o diagnóstico. Hoje, o que nós temos assim de mais notável, de atualização, assim, que chegou para revolucionar o mercado da ginecologia, da obstetrícia e para promover qualidade de vida, até mesmo pensando nessas mulheres que estão postergando a gravidez? Boa pergunta, Mário. Então, a medicina teve que se atualizar bastante nos últimos anos, né? E o que vem de mais novo aí, principalmente da época da pandemia, foi a telemedicina, né? Então, a gente tem aí as consultas online, né? A disponibilidade de atendimento com profissionais remotamente, né? Então, profissionais mais especializados em outras áreas, em outros lugares, né? Então, essa é uma parte bem legal da medicina, além de toda a tecnologia, né? Então, a gente fala que o estetoscópio do médico obstetra, ele é o ultrassom, né? Hoje é um aparelho bastante disponível na maior parte dos municípios, um exame disponível para as pacientes, desde a ginecologia, a obstetrícia, então a tecnologia vem para somar bastante na medicina. Que legal, então equipamentos que ficaram mais próximos, mais acessíveis, né? E também acho que se teve a aproximação paciente-médico, antes era mais restrito, né? Com o passar a pandemia e o passar do tempo, a tecnologia veio para ajudar, né? Doutor, e pensando nessas pacientes que estão lá na casa nos assistindo, né? Essas mulheres, como que elas devem fazer o acompanhamento, questão de preventivo? Uma vez ao ano é suficiente? Ou eu só vou no médico se eu tiver alguma coisa? Como que funciona esse acompanhamento para a saúde da mulher estar sempre em dia? Então, o preventivo, né, ou Papa Nicolau, ou citologia oncótica, é um exame que, a princípio, toda mulher deve fazer anualmente, tá? Segundo o Ministério da Saúde, dos 25 aos 64 anos, anualmente a mulher deve fazer a coleta desse preventivo. Por que preventivo, né? Porque esse exame ele vai fazer a detecção precoce do câncer do colo de útero, né? Então a gente vai avaliar essa paciente anualmente e ver se ela tem um risco, né? Se ela já tem alguma alteração lá no colo do útero causada pelo vírus do HPV, que
pode vir a se tornar um dia um câncer do colo de útero, bastante importante que seja realizado, né? Porque tudo que é descoberto precoce é mais fácil o tratamento, né? Um câncer até mesmo uterino, descoberto já no início, o tratamento é muito pequeno, né, comparado quando já está num grau mais avançado. Eu sempre falo para as minhas pacientes que o câncer, ele nunca começa grande, né? Então, normalmente, se a gente conseguir pegar ele no comecinho, ele tá lá na pontinha, lá no comecinho do útero. Então, dá tempo da gente resolver isso antes, dá tempo da gente tratar, da gente acompanhar e a paciente garantir aí o sucesso de tratamento, né? Exatamente. E não só buscar um médico, né, ginecologista, nesses casos, somente quando está já com alguma doença. A importância de fazer um acompanhamento, ir buscar, né, o acompanhamento ginecológico para trazer mais qualidade de vida, né? Então, toda mulher deveria buscar aí, não somente quando está doente, mas de forma semestral, anual, como que é a recomendação? Então, a princípio, né, uma consulta anual aí, né, se não tiver nenhuma queixa, né, então é interessante procurar o teu ginecologista anualmente, fazer a consulta, para que a gente possa avaliar a paciente globalmente, né? Então, avaliar se ela tem alguma queixa, algum sintoma, né? Investigar isso. Se for necessário fazer exames de laboratório, check-up que a gente chama, né? Ou todo ano, avaliar se tem alguma doença, algum risco cardiovascular. Aí também entra bastante na área da ginecologia, o preventivo, né? Sim. E também o exame de mama, né? Bastante importante na paciente em idade normal. Aí, né? Se na adolescência temos outras queixas, na menopausa outras, né? Então a gente vai acompanhando. De acordo, né? E a importância dos exames laboratoriais, doutora, porque muitas vezes o exame detecta algo que o corpo ainda não está se manifestando, né? Não tem nenhuma queixa ainda. Às vezes é uma queixa muito pequena, que a pessoa não liga que isso pode ser uma doença, pode ser algum sintoma, né, de algo mais grave, e o exame laboratorial já vai trazer isso, essa dica para o médico investigar e poder, né, dizer se realmente aquilo é indício de uma patologia, de uma doença, ou às vezes uma alteração, né, que pode ser, né, tratada ou às vezes descartada. Mas que bacana. E a doutora comentou a questão da frequência. E para quem é mãe, até a Bianca falou, você que é mãe, está nos assistindo, quem tem as suas filhas, como que funciona essa questão de levar a filha ao ginecologista, né, em que idade, em que momento, né, porque é uma questão um pouco delicada, né, até por questões da área que, né, é falado, é tratado. Como que é abordado isso hoje? Então, nós temos a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e ela orienta que as pacientes procurem pela primeira vez um ginecologista por volta dos 10 anos de idade, né? É bastante cedo quando a gente pensa, parece que né? Mas é para que a paciente crie um vínculo com o seu ginecologista, para essa paciente não chegar lá para o ginecologista só quando ela já teve a primeira menstruação, ou ela está pensando em ter a primeira relação sexual, ou ela já teve a relação sexual, né? Então, é bem importante que essa paciente procure antes, crie vínculo com o médico, né? Também para que possa se avaliar essa paciente, avaliar qualquer risco de alguma doença que pode ser tratada previamente, né? Orientação dessa adolescente com relação à alimentação, atividade física, aos cuidados com o corpo, né? Sim, que bacana. Então, você que ficou surpreso, né? Tem uma filha, então a recomendação da Federação Brasileira de Ginecologista é levar a partir dos 10 anos. Parece um pouco cedo, mas não é, né, doutora? É mais para estabelecer aquele elo de confiança, para que quando tem a primeira menstruação, a primeira relação, já existe esse elo de confiança entre a paciente, né, adolescente e o ginecologista, para que às vezes até a conversa seja mais sincera, né? Legal. E a idade mínima para começar a tomar anticoncepcional, né? Para essa adolescente lá que está em casa também nos assistindo hoje, teria alguma idade indicativa para começar, né? Ter esse início? Não, a gente não tem uma data pré-fixada, né? Então a gente não diz assim, tem que ser 15 anos, né? Vamos colocar ali. Não existe essa idade, né? Quando que a gente começa o anticoncepcional, né?
precisa de uma avaliação do médico, né, na dependência da queixa da paciente, né? Então, para que serve o anticoncepcional, né? A função dele principal aí é a anticoncepção. Então, a gente pensa no anticoncepcional quando a paciente vai começar a ter relação sexual e quer prevenir a gestação, certo? Ela não deseja engravidar. Então, é a principal indicação do anticoncepcional. Além disso, né, o anticoncepcional, por ser um hormônio, na maior parte das vezes ele também pode ser usado como tratamento de algumas patologias, né? Ou tratamento ou controle de sintomas. E aí está inserido a síndrome do ovário policístico, a endometriose, ciclos menstruais irregulares, todos que o anticoncepcional tem benefícios no controle desses sintomas, dessas alterações. Até para a pele, né? Tem alguns anticoncepcionais que são bem indicados, né? Para adolescente com acne. Isso, tem alguns anticoncepcionais que são relacionados a isso, né? Que tem indicações precisas, né? Então, sempre o anticoncepcional ele precisa ser orientado, indicado, prescrito por um médico, né? Para que ele seja avaliado todas essas situações, né? Principalmente na síndrome do ovário policístico, que uma dos sintomas é a acne, é a pele, né? Que tem essa alteração por conta da patologia. E quanto tempo mais ou menos o organismo ele começa a se adaptar ao anticoncepcional? Por exemplo, eu comecei a tomar hoje, quanto tempo depois ele vai começar a ter aquele efeito contraceptivo? Então, o efeito contraceptivo da pílula anticoncepcional, né, o comprimido, né, ele vai se dar a partir da segunda cartela, né, então, tem várias formas, várias posologias de anticoncepcional hoje, né, mas a pílula anticoncepcional, ela é usada tem os primeira cartela, né, os 24 ou 21 comprimidos, né, e aí a partir da segunda cartela a gente vai ter o efeito anticoncepcional, né, prevenção de gestação. E aí sempre na consulta a gente orienta a paciente que está começando a tomar o anticoncepcional que nos primeiros 30 dias aí fique usando algum outro método, né, então o método de barreira normalmente que é a camisinha, o condom, né. Casos, né, das mulheres que acabam, né, contando para nós e tudo mais. Eu tomava anticoncepcional X, mudei para o Y, engravidei. Essa falha aí na comunicação entre o médico e o paciente, na orientação de que a paciente não tomou esse cuidado, né, na primeira cartela ali, usar um outro método, né, para prevenir a gravidez, né, porque ela perde ela não tem esse efeito na primeira cartela. Né? Então, nessa troca, digamos, como se tivesse iniciado tudo de novo. Tudo de novo. Sempre, a indicação é sempre usar outro método anticoncepcional associado. Sim, isso é importante saber, né? Às vezes a gente acha, não, todo mundo já sabe de tudo. Não. Tem mulheres que ainda não tiveram, né, acesso a essas informações e é muito bacana, né, você estar aqui para esclarecer tudo isso para nós hoje. E uma coisa bastante comum ali é a partir da prescrição de um médico e não a mãe toma esse ou a tia toma esse, filha ou sobrinha comece a tomar. Né? Isso. Cada anticoncepcional é prescrito para aquela pessoa, aquele organismo que tem as suas tendências, suas deficiências, as suas necessidades. Então, né, não sei se ainda hoje mas eu lembro que o tempo que eu trabalhava em farmácia, há muitas situações, eu vim comprar para minha filha, né, mas tem receita? Não, eu tomo, eu vou passar para ela tomar também. Ainda hoje, é comum você ouvir isso em consultório? Infelizmente ainda é bem comum, assim, ou né? às vezes até o paciente vir, nossa, eu comecei a tomar o anticoncepcional da minha mãe e comecei a passar mal. São muitos métodos anticoncepcionais, né? A gente tem muitos métodos disponíveis no mercado, né? Tem o DIU de cobre, o Mirena, o Cailina, a pílula. E a pílula, ela tem várias formulações, né? Então, e cada uma tem uma indicação, certo? E as pacientes também, elas podem ter patologias de base, elas podem ter doenças que contraindiquem algum tipo de hormônio que tem nessas pílulas. E aí fica
é melhor que ela tenha essa avaliação médica, que ela seja prescrita com segurança, para que a paciente use a medicação com segurança. E até que tenha uma adaptação, né, do medicamento, porque o medicamento que às vezes é contraindicado para aquela pessoa, os efeitos colaterais e reações adversas, que é o principal mal do anticoncepcional, principalmente nas primeiras semanas, né, a pessoa às vezes acaba até desistindo. Ah, não vou tomar porque eu tomo e passo mal, né? Então, a importância de vir por parte do médico, prescrição do médico, porque além da prescrição vai ter toda essa indicação, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer, e se acontecer alguma coisa anormal que não está previsto, para que retorne ao consultório e tenha, né, feito a anamnese, a orientação, peraí, porque nem sempre o anticoncepcional vai ser assertivo, às vezes há necessidade de troca, né? Porque cada organismo responde de maneira diferente, mas foi muito bacana, né? Essa esclareceu bastante para o nosso amigo ouvinte. E tem uma dúvida, né? Eu, como trabalho em farmácia, o pessoal acaba, né, expondo muito isso. Tem os anticoncepcionais que eles são de uso contínuo, né? Sem aquele intervalo de tempo. Aí acaba tendo algumas pessoas, né, um pouquinho mais antigas, talvez, e tem aquela dúvida: eu preciso menstruar realmente, né? Vai me fazer mal eu tomar contínuo e não menstruar, né? É obrigatório, não é? Isso as pessoas têm muita dúvida ainda, né? Tem algumas pessoas que não querem tomar de uso contínuo porque, né, acreditam que o organismo precisa, né, que aquele corpo menstrue, digamos assim. Então, assim, Bianca, hoje a gente já tem estudos, né, que pesquisa na indústria farmacêutica, né, que orientam que sim, é possível usar o anticoncepcional contínuo, né? Então, existem indicações de, por vezes, parar esse anticoncepcional, né? Mas existem, já vem, né, até na compra do medicamento, vem lá, né, 3 cartelinhas juntos, né, como que é para usar, né? As medicações que vêm sem parar, né, que vem prescrito, vem já na caixinha escrito, né? Então, tem indicação, tem estudo que garante segurança para o paciente no uso desse anticoncepcional com o uso contínuo, né? Sem ter o intervalo para o sangramento. E tem uma outra questão também, digamos, a paciente toma ali o anticoncepcional por vários anos seguidos e ela pensa em engravidar, né? Ela precisa parar com quanto tempo de antecedência, digamos assim, até ela conseguir engravidar? Então, essa é uma loteria, né? A gente não tem uma data fixada, né? Porque, infelizmente, a medicina não é matemática, né? A medicina, a gente tem várias variáveis, né? Tem paciente que tomou muitos anos anticoncepcional, parou a última cartela, no próximo ciclo já está gestante, né? Então, é bem variável isso, bastante variável. Vai da sorte da paciente aí, né? Se ela deseja gestar, se ela vai conseguir ou não vai conseguir, né? Mas não tem uma indicação assim de, eu tomei anticoncepcional por muito tempo, isso vai atrapalhar a minha fertilidade. Hoje ainda a gente não tem nenhum estudo, né? A ciência não produziu nada que diga que isso traz algum malefício para a paciente ou para a fertilidade desta paciente. Olha só que bacana. Como, né, a nossa vida é cheia de mitos, né? Que um acaba falando e passa para o outro e acaba se tornando uma verdadeira história, né? Uma verdadeira lenda, né? Que gira em torno disso tudo. Muito, muito bacana. E comentando a questão da menstruação, né? Então, a mulher, ela menstrua mensalmente, né? Isso pode acarretar em algumas consequências, porque ela tem acaba perdendo um pouquinho de sangue e com isso vai algumas coisas que são importantes, né, para o nosso organismo. É muito comum, às vezes, ter mulheres anêmicas, né, e às vezes, é por causa da menstruação. Qual é o fator? Menstruação e desenvolvimento de anemia, doutora? Então, assim, a gente sempre, quando pega o resultado lá do laboratório, né, se a gente olhar lá, vai ter uns índices hematimétricos lá, a gente vai ver que o valor de referência da mulher é diferente do valor de referência do homem, né? Então, o homem sempre tem um pouquinho mais de hemoglobina que a mulher, né? Porque, naturalmente, a mulher todos os meses perde um pouco mais de sangue, né, na menstruação. Isso é normal, né? Quando isso passa a diminuir
a hemoglobina da mulher, né? Quando esse sangramento vai causar anemia mesmo, vai causar a doença, né? Aí a gente precisa investigar essa mulher, precisa saber por que ela está tendo tanto sangramento, né? Então, existem várias causas de sangramento. Pode ser uma alteração estrutural do útero, um útero com pólipo, mioma, adenomiose, né? Ou até algum tipo de câncer no útero que causa um sangramento maior, né? Também precisa ser investigado, tá? Outras situações ainda que causam um aumento de sangramento é a paciente que tem uma coagulopatia, um problema na coagulação. Então, já lá nas primeiras menstruações da adolescência, essa paciente vai apresentar um sangramento aumentado, né? Que precisa ser avaliado, investigado, acompanhado, né? Ou ainda ela pode ter causas endometriais, então ter uma infecção, algo que cause esse sangramento, algum distúrbio endócrino que precisa ser investigado porque está causando um sangramento aumentado, né? E também tem algumas outras situações, né? Uma pílula anticoncepcional pode estar dando esse efeito adverso de um sangramento aumentado, ou um DIU que está lá na cavidade uterina e que aumenta o sangramento, e a gente vai precisar avaliar essa paciente e tratar, né, da melhor forma para todas essas situações. Certo, então o aumento de fluxo de uma hora para outra não é normal, tem que ser investigado. Porque além disso, além de trazer uma consequência, por exemplo, uma anemia, pode ter uma outra doença sendo mascarada ou em desenvolvimento. Isso. Legal, muito, muito bacana, muito bom o contexto que a doutora fez aí, porque as mulheres que estão em casa, opa, meu fluxo aumentou, pode ser que tenha algo de errado. Uma oportunidade agora, já no mês, né, nesse mês, a doutora Hanna está aqui, já em Mangueirinha atendendo, né, pelo SUS, também vai atender de forma particular e, né, por que não investigar o porquê disso, certo? Doutora, me fale um pouquinho, digamos, para quem quer engravidar, a mulher que quer gestar, quais os cuidados ela precisa ter antes disso? Questão de exames, né? Procura ginecologista antes, como funciona? Bem importante isso, sabe, Bianca? É muito legal que a mulher faça uma consulta que a gente chama pré-concepcional, né? Então, nessa consulta, a gente vai avaliar essa paciente globalmente. A gente vai ver se essa paciente já gestou antes, já teve uma gestação anterior, como foi essa gestação anterior, se ela teve algum problema, se ela precisa de algum cuidado e alguma atenção nessa próxima gestação que ela planeja ter, né? Além disso, a gente cuida saber se a mãe dessa paciente, a avó, alguma irmã, alguém já teve algum problema também nas gestações, né? Ou alguma doença que a gente precisa avaliar, investigar, né? E aí entram os exames laboratoriais novamente, que são sempre nossos aliados, né? Então, a gente vai investigar toda essa paciente para ver se ela tem uma anemia, se ela tem algum problema infeccioso, as sorologias, né? E tratar essa paciente antes da gestação, né? Se essa paciente toma alguma medicação, tem alguma doença, e essa medicação a gente pode usar ou não pode usar na gestação? A gente vai trocar o remédio antes ou lá quando estiver grávida, né? Então, essa também é uma informação bem importante que a paciente precisa ter, né, na gestação, antes de gestar, né? Ainda a gente precisa suplementar, então existem algumas vitaminas e alguns nutrientes que precisam ser utilizados, né? O principal dele é o ácido fólico, né? Que a gente vai usar aí antes de quando está pensando em engravidar, a gente já começa a usar o ácido fólico, porque o ácido fólico vai ajudar na formação do sistema nervoso central daquela criança. Então, sempre quando está pensando em engravidar, já tem que suplementar, já tem que acompanhar, né? E tem todos os outros cuidados que a gente precisa ter na gravidez, né? Cuidar da pele, né? Por conta das alterações da gravidez de pele, cuidar no rosto, na barriga, né? Essas orientações, orientação de alimentação, atividade física, né? Se a paciente tiver algum hábito que ela precisa cessar antes da gestação, o etilismo, o tabagismo, né? São todas situações que a gente precisa orientar essa paciente antes da gestação. Bacana.
Olha só, você mulher, né? Ou vocês como casal, né? Estão planejando aí em ter, né? O seu filho, planejando ter uma gestação, né? Procura aí um médico da sua confiança, né? Procura aí a doutora Ohana, que é uma excelente profissional, para fazer toda a indicação, né, de tratamento para iniciar essa gestação com toda a segurança, né? E toda a tranquilidade, né, que você precisa para gestar aí tranquilamente. Tá gostando desse bate-papo? Então confira nosso break, vai ser rapidinho e logo mais voltamos aí com as novidades da gestação, os cuidados, o que muda no corpo da mulher, isso tudo no nosso próximo bloco. O Laboratório Lamac é o mais completo de Mangueirinha e região. Conta com equipamentos modernos e atualizados que possibilitam a você, paciente, a melhor precisão nos resultados. Fazer o exame no Lamac significa segurança e confiabilidade no diagnóstico. Realizamos todos os exames no ramo de hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, toxicologia, biologia molecular, entre outros, com a qualidade que você já conhece. Equipe profissional preparada para receber você. Laboratório Lamac, em Mangueirinha e em Foz do Jordão. Você feliz e com autoestima renovada. O consultório Bianca Guimarães é referência na estética e harmonização facial. Conta com um espaço bonito e aconchegante para cuidar de você. Realiza procedimentos como botox, preenchedores com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, fios de PDO e muitos outros que poderão potencializar o que há de mais bonito em você. Profissional especializada, pronta para prestar o atendimento com a responsabilidade que sua saúde exige. Agende um horário e conheça nossos planos de serviços e condições de pagamento. Voltamos então para continuar com esse bate-papo, mas antes eu trouxe uma novidade aqui para vocês do consultório estético. Nós estamos trabalhando atualmente com a linha completa de home care. Isso mesmo, aquele cuidado para você ter na sua casa, né, tanto antes ou após algum procedimento estético. Nós temos a linha da Flare, Extratos da Terra e também a linha da Smart. E hoje eu trouxe para mostrar para vocês, né, esse creme específico para a área dos olhos, para quem tem aquela queixa de olheira. Né? Atualmente nós temos aí 3 tipos de olheiras aproximadamente, que é a olheira, né, da hiperpigmentação, que é aquela mais escurinha, temos a olheira de bolsa e linhas de expressão, e temos também a olheira de profundidade. Então, esse creme, esse produto, ele vai agir em 2 dessas olheiras, que é a olheira hiperpigmentar, né, que como ele tem ativos clareadores, ele vai auxiliar nesse sentido. E também as linhas de expressões, porque ele tem, né, na composição dele ácido hialurônico, que ele vai ajudar a hidratar, né, essa área e a eliminar também essas linhas ali, essas marquinhas que incomodam. Como ele tem a cafeína também na sua fórmula, aquela bolsinha que fica naquele dia que você acordou mais cansado, ele ajuda, né, a circular mais a área ali, diminuindo essa bolsinha e hidratando também essa olheira. Resultados comprovados a partir de 28 dias de uso. Então, para você que está em casa, né, está cansado daquela olheira de cansada, né, a gente tem um produto ideal para você e parcelamos em até 4 vezes no cartão. Então, procura lá o consultório estético que tem toda a linha completa da Extratos da Terra, Smart e também Flare. E vamos seguir aqui com o nosso bate-papo com a doutora Ohana. Isso aí, doutora. A doutora comentou ali a questão dos cuidados da gestação. Nós sabemos que o corpo da mulher vai mudar um pouquinho. Né? Não muito, um pouquinho. E com essas mudanças que acontecem, tanto externa quanto interna, a gente sabe, né, que existe uma mudança muito grande interna para acomodar o bebê. Né? Alguns cuidados também tem que ter. Né? Então, poderia passar umas dicas aí para quem está nos assistindo e um breve relato dessas mudanças. Né? O que acontece no corpo da mulher ali na gestação.
Então, a mulher na gestação, né, ela tem uma mudança hormonal bastante importante, né? Inicialmente ali, e aí aquele útero que era bem pequenininho, né, começa a crescer e se desenvolver para comportar um nenê aí que no fim da gestação chega até a 3 quilos, né? E esse nenê também, ele vai precisar ser nutrido, né? Então, a gente tem várias mudanças no corpo, né? Além da parte hormonal, a gente tem a parte vascular, né? Então, a placenta ali é bastante importante, né? Muda a quantidade, o aporte de nutriente que a paciente tem que passar para essa criança, né? Algumas alterações na parte óssea, músculo-esquelética, né? E também a parte do abdômen, né? Antes ela tinha um útero pequenininho lá embaixo, dentro da pelve, né? E esse útero vai subir bastante, né? Vai chegar bem pertinho ali do estômago, vai alterar até a frequência da respiração dessa paciente. São muitas mudanças no corpo, né? Também a pele, pela questão hormonal, ela vai ter alteração, né? Então, a gestante, ela tem que ter um cuidado extra aí com o rosto, né? O uso de protetor solar importante para que não haja a formação do melasma, né? Que afeta e mancha o rosto das pacientes gestantes, né? E aí também tem a questão das estrias no abdômen, né? A pele precisa ficar sempre mais hidratada, e também as mamas, né? As mamas também crescem, se desenvolvem durante a gestação, né? Então são cuidados aí simples, mas que não podem ser deixados de lado. E tem que ser diários e muitas vezes um creme hidratante, às vezes até mais de uma vez ao dia, né? Para prevenir que haja ali uma rachadura, uma estria, formação, né? A falta da hidratação acondicione aí um problema que muitas vezes a reparação pós-parto seja mais difícil. Bem difícil. E muitas vezes somente cirúrgico, né, doutora? E falando a questão, as mudanças, e a fase pós-parto, depois que a mulher, né, bebê nasce, tem a questão da cesárea e parto normal, hoje até aproveitando, né, nesse gancho, como que está a proporção que vocês viam lá no São Lucas? Mais cesáreas, mais parto normal? O que está sendo a escolha? É quase 50% de cada um, assim, é meio a meio, né? Então, São Lucas ali tem um número de 250 nascimentos ao mês, mais ou menos, né? E a gente tem, em média, assim, 50% parto normal, 50% cesárea, né? O atendimento, as pacientes aí, então, tem paciente de convênio, paciente particular e a paciente do SUS, né? E aí, a escolha é da gestante, né? Na maior parte das vezes, né? Ou ainda por indicação médica, né? Ainda é bem importante que o médico oriente, né, essa paciente e defina aí qual é a melhor via de parto, né? Para o médico ginecologista, o parto normal é melhor do que a cesárea ou vice-versa, ou independente? O parto normal, como eu sempre gosto de falar para as pacientes, é a melhor forma de nascer, né? Então, foi Deus que criou, é assim que deve ser, né? Então, na minha concepção, é a melhor forma de nascimento, tá? É natural, né? É assim que tem que ser. Porém, existem algumas indicações de cesárea, né? A cesárea, ela tem indicação de quando a mulher tem algum problema que coloque em risco a própria vida ou a vida do nenê. Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma cesárea, né? Que é um parto cirúrgico, né? Então, é uma cirurgia de grande porte, né? Com vários cortes, que precisa ser bem indicada, né? Pelos riscos, porque todo procedimento cirúrgico tem vários riscos. Então, precisa sempre estar bem estabelecido isso, né? Para a mãe, para o acompanhante, né? E acho que a recuperação, né, é um fator que muda muito. Recuperação pós-cesárea e pós-parto normal, né? Até para ela começar a tomar banho sozinha, começar a fazer essas atividades sozinhas. A cesárea, acredito que demanda umas 3 vezes mais
tempo. A gente costuma falar assim que a paciente no pós-parto, assim, terminou o parto, ela tá nova de novo, né? Então, e a cesárea não, né? Tem o tempo da recuperação da anestesia, né? Fica com um pouco mais de dor ali no abdômen, porque foi um corte. É um corte grande, né? Uma cirurgia de grande porte. E aí ela tem todo aquele cuidado aí durante o puerpério, né? Vai ter que se cuidar aí por os 42 dias. A gravidez, né, por si só, ela mexe muito também com o psicológico dessa mulher, né? Tanto para aquela, né, mulher que quer engravidar e acaba não conseguindo, né, com tanta facilidade, ou depois que você engravida vem aquele turbilhão, né, de emoções e sentimentos e hormônios de você não saber como vai ser, né, lá para frente e tudo mais. Me conte, tem algum medicamento que a mulher pode utilizar de forma mais natural para essa ansiedade, né, durante ali a gestação, esse estresse, algo que seja mais tranquilo, digamos assim? A mulher, então, é importante que ela seja bem acompanhada, né? Que ela tenha um médico que oriente, que posicione essa paciente, né? Que ela faça ela se sentir segura, né? Durante a gestação, né? Também ela vai precisar dos parceiros aí, né? Do marido, né? Da família, né? Que acompanhe, que ajude, que dê suporte para essa paciente, né? Tem a orientação psicológica também bastante importante, um acompanhamento, né, de uma psicóloga, se essa paciente sentir que há necessidade, né, se ela vê que tá difícil para ela essa gestação, né, tem alguma coisa que está afetando ela, né. E aí a medicação, existem sim medicações seguras que são usadas durante a gestação. Por vezes a gente precisa do auxílio de um psiquiatra para essa prescrição, né? Mas a gente já tem medicações aí que tenham segurança, né, na prescrição, que a gente usa há muitos anos e que pode sim ser usado na gestação, né? Olha, como é bacana, né, o acompanhamento ali com o profissional, até pela questão da escolha do parto, né? Eu, particularmente, fiquei a gestação inteira, não, vou fazer cesárea, tô com medo, vou fazer, pronto, acabou. Né? Em conversas com a médica e pesquisas e tudo mais, a gente acaba perdendo aquele medo, né? Não é aquela coisa, né, tão, digamos, horrível, né, que muita gente fala. Então, é um parto, igual você falou, o corpo feminino foi feito para ser dessa forma. Então, ele, né, acaba passando ali pelo aquele momento e depois é só alegria, né? Então, a recomendação, acredito que sempre seja, né, o parto normal. A orientação é sempre, né? Se não tiver nenhuma contraindicação, fazemos o parto normal, né? E é bastante importante a paciente ser informada, né? Informada, ter orientação, né? Se ela deseja um parto normal, talvez ter o acompanhamento da fisioterapia pélvica durante a gestação, ou ter o acompanhamento de uma doula na hora do nascimento, né? São todos profissionais aí que a gente trabalha em equipe para ter né, chegar na parte mais importante da gestação, que é o nascimento, né, e aí a gente entregar essa criança para essa mãe e para essa nova família da melhor forma possível. E depois desse parto, como que segue o acompanhamento dessa mãe? Então, durante todo o puerpério, a paciente persiste acompanhando com o obstetra, né? Então, ela vai acompanhar, vai ter o cuidado, né? Principalmente porque mudou tudo na vida dessa pessoa a partir do nascimento de um filho, né? Ela vai precisar ter uma orientação nutricional, né? E também porque surgem muitas preocupações, né? Muda o estilo de vida, o ritmo da vida dessa pessoa não é mais o mesmo lá da gestação ou antes, né? Dessa mulher. Ainda, ela tem a preocupação com esse bebê, né? É um ser tão pequeno, dependente dela, dependente do parceiro, né? E tem a questão da amamentação, que é uma parte também complicada aí, né? Que precisa de muita atenção, de muita doação, né? E ainda a questão do sono, né? Então, esse neném acorda muitas vezes à noite, né? É difícil para essa mãe manter aí um sono regular e aí o cansaço bate, né? São várias situações. Também tem muita mudança hormonal,
né, no corpo da puérpera. E isso pode vir acompanhado do que a gente chama de blue puerperal, né, que é a tristeza, uma tristeza que acontece, que é bem comum, né, e ela tem que ser assistida nesse momento, né, para que não se desenvolva a temida depressão pós-parto. E puxando agora a sardinha para o lado estético. Vamos falar um pouquinho do melasma no rostinho dessas mamães, né? E tem muita paciente com queixas, né, de melasma pós-gestação. Quais os cuidados, né, que elas poderiam ter para evitar, ou se é inevitável pela questão hormonal? Ele não é inevitável, né? O melasma, ele vem, né, de pacientes propensas, aí, então às vezes elas têm uma genética, né, favorável a apresentar o melasma, né? Mas a orientação é evitar exposição do rosto ao sol, né? E protetor solar, né? E aí a gente minimiza bastante, né, a questão do melasma, né? E aí depois o segmento aí, se porventura mesmo assim acontecer de ter o melasma, né, a gente deixa para os esteticistas cuidarem dessas pacientes. Ou um dermatologista, né? Sim, que cuidem dessa parte aí para E tem elas. anticoncepcionais que podem, né, aumentar ou, né, fazer a pessoa adquirir esse melasma? Adquirir, não, né? Uma paciente, ela é propensa, né? Mas tem sim algumas formulações que aumentam o melasma, infelizmente, né? Porque é hormonal, né? E a gente precisa fazer essa avaliação, né? Para ver se não vai precisar trocar de método anticoncepcional aí por conta da questão do hormônio e da estética. Olha Bacana. só, importante aí mais a questão da automedicação, né, contraceptiva, né? Às vezes a pessoa vai tomar e vai acarretar uma mancha, um melasma, por, né, minha mãe tomava, eu também vou tomar. Então a importância que o anticoncepcional seja prescrito pelo médico, que ele vai avaliar esse conjunto, não somente um fator, né? Não, só a concepção, não. Tem um conjunto de fatores que é avaliado para escolher a melhor opção, né? Doutor, e para a gente finalizar, então, passando aí, vamos pensar como se fosse uma vida, o nascimento, a gravidez e a fase menopausa, que, né, é a alegria de alguns homens ou tristeza de outros, né, porque há uma alteração muito grande, né, nos hormônios das mulheres e também o que as mulheres podem sentir, né, ou deve desconfiar que está entrando na menopausa, qual é o acompanhamento que ela deve ter para até identificar. Porque não tem uma regra. Não é toda mulher entra nos 40, 50 anos. Existem variações, certo? Então, poderia esclarecer um pouco para nós? Então, menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação da mulher, né? Então, ela tem a primeira menstruação lá na adolescência, tem o período da menacme, que ela menstrua, né, regularmente, e quando se dá a última menstruação, a gente chama essa menstruação de menopausa. E aí, quando está próximo aí, e após essa menopausa, a gente tem um período que a gente chama de climatério, né? Nesse período do climatério, as pacientes podem vir acompanhados de alguns sintomas, né? E aí esses sintomas são o fogacho, que é o famoso e temido calorão da menopausa, né? Que é aquele calor que vem e que deixa a mulher vermelha e dá um suador, né? Principalmente no rosto. Mas não é só o calorão, né? Os sintomas da menopausa. Ele também vem acompanhado aí de questão de memória, de concentração, insônia, as queixas relacionadas à sexualidade, então diminuição da libido, secura vaginal e também a gente tem um fator que quando a gente tem um ovário que produz o estrogênio e a progesterona ali na menacme, o estrogênio ele tem um fator protetivo na mulher com relação às doenças cardiovasculares e com relação à osteoporose, né? Então, relacionado a todos esses sintomas aí que podem se apresentar na menopausa, a gente precisa fazer uma avaliação, um acompanhamento e um cuidado dessa paciente, né? Então, a gente precisa prevenir a osteoporose, né? A gente precisa acompanhar essa paciente, fazer os exames necessários para fazer esse diagnóstico precoce, o tratamento adequado, a suplementação que se é necessária. Também a gente precisa ver o risco cardiovascular dessa mulher, né? E tentar proteger ela de
problemas aí, né? E também, se essa paciente fica com esses sintomas muito delicados ali, né? Tipo calorão, a insônia, né? A perda de memória e a questão da sexualidade, a gente precisa tratar essa paciente, né? A gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? Para isso a gente tem a questão do uso da terapia de reposição hormonal e também tem outras medicações que podem ser usadas como adjuvante, cremes vaginais, né? Para que essa paciente tenha qualidade de vida, né? Então, se essa paciente não pode fazer a terapia de reposição hormonal, a gente medica de outra forma para que ela tenha uma vida saudável aí e um envelhecimento saudável também. E geralmente, né, essa última menstruação, ela ocorre mais ou menos que período ou varia muito de mulher para mulher? Então, eles colocam entre os 45 e os 55 anos em média, né? Então, 50 anos em média é a idade que a paciente passa pela menopausa, né? E isso aí varia de mulher para mulher, né? Essa é uma fase que, né, todas as mulheres vão passar, não tem como fugir, né? Então, é importantíssimo, né, orientar também a mulherada em casa. E os maridos também, né, que tenham paciência, porque é difícil. Doutora, agradecemos a sua presença aqui, foi muito legal, foi um bate-papo bem interessante, bem completo, né? A gente conseguiu abordar vários temas. Se a gente fosse estender aqui, né, fazer perguntas, a gente passa, né, a noite toda aqui. Então, nosso tempo é realmente limitado para trazer um conteúdo de qualidade, né? A gente agradece por ter se deslocado, não sei, a doutora estava em Pato Branco. Não, eu já né? estava aqui, Estava em aqui, casa. né, veio dar, né, a contribuição, vai ser muito bacana e o microfone fica aberto aí para a doutora contar onde que a doutora atende lá em Pato Branco e também, né, quais são os planos para Mangueirinha, como que está a sua vinda para Mangueirinha, se já tem uma previsão, como que está? Então, eu estou terminando um ciclo, né? Terminando o ciclo da minha residência médica e eu volto agora para minha casa, né? Que é Mangueirinha. Eu volto a morar aqui em Mangueirinha, volto a trabalhar aqui, tá? Ainda a gente está definindo aí os locais, né? Porque tem toda uma regulamentação que é necessária, né? Tanto com o nosso conselho, tanto quanto com a vigilância sanitária, e aí a gente vai ter um local aí em breve para atender aqui, né? Mas também eu fico atendendo na Secretaria de Saúde aqui em Mangueirinha, né? Lá em Pato Branco, se alguém tiver interesse, então, eu já estou prestando atendimentos, né, na clínica Chiminácio. E aí a gente deixa aqui o telefone de contato para que, se vocês precisarem de entrar em contato para a gente agendar uma consulta, fazer um acompanhamento, você adolescente, gestante, paciente na menopausa, então estou aí disponível para cuidar de vocês. Bacana, doutora. Eu gostaria muito de agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui nessa noite maravilhosa, essa noite de estreia, né, desse programa, que a gente espera muita coisa de você que venha para cá, que tenha muito, muito sucesso, né? Deus abençoe sempre e as portas do programa sempre estarão abertas para você. Muito obrigada, então, Mário, muito obrigada, Bianca, tá? Muito legal a ideia do programa de vocês e vai ser sucesso com certeza. Esse programa já tá, né, garantido. Pessoal de casa, me despeço agora, né? Estamos aqui na próxima terça-feira com muito mais dicas, muito mais esclarecimentos da área da saúde, da área da estética, para trazer para vocês sempre novidades e informações. Isso aí, gente. Então, uma boa noite. Ainda em tempo, quero parabenizar a todas as mulheres amanhã pelo seu dia, parabenizar a doutora, parabenizar a minha esposa, Bianca, o que seria de nós, homens, sem vocês, mulheres, né? Então, fica aqui nossa homenagem, parabéns para vocês e acompanhem toda terça-feira, às 20 horas, pelo canal Mangue Mídia e pelas nossas plataformas do Saúde e Beleza, o nosso programa, que cada terça-feira vai trazer um tema diferente para você, amigo ouvinte. Até breve e me despeço saudando mais uma vez a todas as mulheres o nosso parabéns.